Carioca, atriz, ex-parlamentar e radialista. A história dela se confunde com a história do rádio no país. São quase 80 anos no ar e tem um dos programas mais antigos do rádio. A nossa entrevista de hoje é com a Deise Lúcide. Deise, toda criança com 6 anos quer brincar e você já queria recitar poemas. Foi aí que tudo começou? Foi mais ou menos aí que tudo começou. Antes de fazer 6 anos, eu ensaiava com o meu pai uma peça na minha casa, uma peça que eu nunca cheguei a representar, mas eu ensaiava com meu pai porque eu tinha verdadeiro... Eu acho que eu já nasci querendo ser atriz, entende? Eu ensaiava com meu pai e depois meu pai cursava a escola de arte dramática da escola normal, dali da Rua Barata Ribeiro, e um dia me levou lá para eu ver como é que era. Eu mais apaixonada fiquei. E foi aí que a atriz que fazia um papel numa peça que eles representavam lá, num festival de teatro amador, ela já estava muito grande para o papel. E aí eles estavam procurando uma menina para fazer o papel. E eu, sentada na plateia, me apresentei e disse, eu posso fazer. Aí eles você pode fazer, o que você sabe fazer? Aí eu representei a peça que eu ensaiava na minha casa. Ensaiava a peça, representei, eles gostaram muito. E aí nós fomos para um festival de teatro amador, no Teatro do Sina. A peça se chamava Nuvem de Coelho Neto. Eu fazia uma menininha. E toda a vida eu fiz as menininhas que apareciam, né? No rádio, depois fui para a rádio. Pois é, como é que foi do teatro para o rádio? Porque eu fui fazer o teatro infantil da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, e essa associação tinha uma comissão julgadora para julgar a criança mais interessante do festival do Teatro Infantil. E essa comissão era fazia parte do Teófilo de Barros Filho, que era um diretor da Rádio Tupi. Carolina Cardoso Menezes, Teófilo de Barros, outros eu não me lembro. E eu fui escolhida como a melhor atriz infantil. Aí ele me convidou para ir para a Rádio Tupi, fazer um programa lá de criança e tal. E eu fazia também, porque não tinha novela, não tinha nada, o teatro era completo. Não havia adaptação para o rádio, você fazia a peça completa. Começava num dia, terminava no outro dia. E aí eu já estava fazendo aquelas meninas todas nas peças. E eu comecei a ler, me decorar muito cedo, entende? Então lá ia eu, com meu pai era apaixonado pelo teatro, pela arte de representar, me levava e lá ia eu, para todas as rádios que faziam teatro, lá ia eu fazer a meninaninha da peça. Como começou o programa Alô Deise, que está há quase 44 anos no ar e começou em plena ditadura militar? Foi verdade. Foi porque os grandes anunciantes saíram do rádio, né? Foram todos para a televisão. A televisão estava chegando com toda a força e aí não havia mais patrocínio para as rádios. E os radioteatros foram acabando. E a direção da rádio me chamou para fazer um programa. Eu disse, não quero fazer porque eu não sou esse tipo de apresentação. Estava na moda aquele disque jockey, né? Todo mundo fazia a mesma coisa. Eu disse, não, eu não sei fazer isso, eu sou atriz, não quero fazer. Não, faz. Como eu tinha feito o curso de serviço social, que não existia faculdade, era curso de serviço social. Bom, vou fazer então um programa voltado para isso, para trabalhos, quem é que quer trabalhar, quem é que quer estudar de graça, fazer um serviço social dentro do rádio. E assim, aceitei fazer o programa, chamou Alô Deise, que se chama até hoje, Alô Deise, e foi apresentado pelo Paulo Gracindo. A primeira voz que apareceu nesse programa foi o Paulo Gracindo me apresentando. Eu comecei a fazer o programa e a primeira vez que eu pedi um rádio, se alguém podia doar um rádio, um tenente do Exército telefonou doando o rádio. E eu achei que aquilo era um veículo maravilhoso para a gente pedir, minorar o sofrimento de muita gente. Era uma época boa, porque as pessoas podiam se dar o luxo de encostar um aparelho de televisão, rádio, tal, que estivesse bom. E eu me entusiasmei e aí começamos a fazer um programa social. Foi muito bom. Olha, o programa cresceu tanto que houve uma época que eu tive que alugar uma casa em Olaria, aluguei uma casa para botar tudo que eu recebia de presente no programa. Máquina de costura, televisão, móveis de quarto, tudo, não tinha mais onde guardar. A rádio me deu uma sala, mas não dava mais para guardar lá.
Então eu aluguei essa casa em Olaria e ali eu colocava tudo que me dava. Quando havia uma tragédia no morro, qualquer coisa, eu ia lá, apanhava e levava para a pessoa que estivesse pedindo, necessitada. O Brasil mudou muito nesses 44 anos. O que mudou no seu programa? Olha, o programa era mais político, eu acho. Hoje ele é mais diversão, sabe? Era bem político, tinha um quadro, abria com um tema meu que eu escolhia para falar, uma abertura do programa, hoje não tem mais. Hoje é um programa mais doméstico, vamos dizer assim. Não faço tanta política. E foi isso exatamente que me levou à política, né? Porque eu fazia um programa tão político que eu comecei a receber convite de todo mundo para ir para a política. E acabei indo para a política e fiquei mais de 20 anos fazendo política. Foi muito bom. E sua vida parlamentar? Muito boa, adorei, adorei. Eu fui vice-presidente da Câmara, eu fui presidente da Câmara de Vereadores, depois tive 3 mandatos de deputada e fui da mesa diretora, fui vice-líder. E sempre eu tive uma posição de destaque no meu partido. E eu gostei muito de fazer política. Eu achei aquele debate no plenário era uma coisa que me encantava, me estimulava, sabe? Foi muito bom. E acoplado com o programa de rádio, era muito bom, porque quando as coisas não iam bem, as pessoas telefonavam para a rádio, e aí eu já fazia uma lei sobre aquilo. Por exemplo, uma vez me telefonaram dizendo que o preço, as taxas para o concurso público estavam muito altas, todo mundo cobrava o que queria. E aí eu já fiz um projeto sobre isso que passou estabelecendo uma taxa para os concursos públicos. Então, você tinha aquela taxa certinha para o concurso público. Então, daí fui desenvolvendo todo o meu trabalho político com o trabalho da rádio, o que foi muito bom para mim. Agora, voltando para o rádio, a senhora trabalhou na época de ouro da Rádio Nacional. Ah, sim. Qual a lembrança que a senhora tem dessa época? Ah, muito boa, muito boa. Foi um período de sonho, né? Tudo que foi feito de bom, tudo que foi feito de novidade, foi feito na Rádio Nacional, que era uma verdadeira universidade do ar, né? A televisão copiou muita coisa do rádio, né? E eu vivi essa fase maravilhosa dirigida pelo Vitor Costa, né? Que foi um grande diretor de rádio teatro do Floriano Faisal. Quer dizer, eu vivi essa época muito boa. Nós tínhamos grandes programas. Outro dia eu estava me lembrando de um musical chamado Quando os Maestros se Encontram. A Rádio Nacional tinha 5 orquestras completas, né? Você já imaginou? E o rádio já trabalhava junto com a orquestra, com as orquestras, né? Fizemos tudo de bom. O que a senhora acha da volta das rádios novelas? Eu acho que tem espaço para isso, eu acho. Aqui mesmo na Rádio Nacional já tentamos fazer um radioteatro aqui, mas não sei por que esbarra, o que se esbarra, que não se faz. O público pede, porque o rádio trabalha com a imaginação, né? É bonito, né? Você imagina a sua mulher bonita, imagina o seu jardim com flores. Você faz a sua imaginação trabalhar, diferente da televisão que te dá completo. E às vezes até você não aceita muito, né? Mas eu acho que tem um mercado para isso, sim. Nós, inclusive, aqui na Rádio Nacional, uma época em que eu fui diretora de rádio teatro, eu vendia as novelas para o interior de São Paulo. Foi uma beleza, todo mundo queria as novelas. Nós gravávamos em fita e vendíamos para o interior de São Paulo. Foi uma procura enorme. E com esse dinheiro que eles pagavam, eu pagava os atores, porque já não tínhamos mais um caixa de rádio teatro. Porque houve uma época em que a Rádio Nacional nós tínhamos 150 atores e atrizes. Como tínhamos 150 cantores, né? Tudo que era de bom estava na rádio, tudo que era bom estava na Rádio Nacional. Mas como nós já não tínhamos um rádio-teatro, eu trouxe da televisão para o rádio. Então, o Paulo Gracindo voltou a fazer rádio-teatro, a Tereza Maio veio, Cláudio Cavalcante veio, muita gente boa veio para fazer rádio-teatro. E eu, então, pagava com o dinheiro que eu recebia das estações do interior, eu pagava os atores aqui na Rádio Nacional. Aí ia chegando a Rádio Brás aqui, a gente não sabia muito o que a Rádio Brás queria, e aí eles pediram para parar um pouco para saber qual era a diretriz da Rádio Brás. E aí não voltou mais, não voltou mais.
Hoje já estamos, não é mais Rádio Brás, é EBC, e nós ainda estamos procurando fazer radioteatro. A senhora acha que o rádio ainda é o maior veículo de comunicação? Eu acho. Agora, então, que tem novas tecnologias, você com um fonezinho de ouvido, né, você ouve rádio no interior, você ouve nas fazendas, onde você quiser. Ou a televisão, você ainda tem que ter uma antena, você tem que ter a televisão. O rádio, não. O rádio é uma coisa extraordinária. Você faz uma reportagem hoje, o telefone na rua. Quantas vezes eu fiz isso? Eu me lembro quando o edifício Andorinha caiu, né, pegou fogo, eu ia passando, eu vi aquilo, liguei o telefone para a rádio e fiz. Eu uma vez estava em Nova York, e aí era a renúncia do Nixon, entende? E eu estava lá passeando, estava de férias passeando, e vi aquele tumulto todo, liguei aqui para a Rádio Nacional, entrei no ar e contei tudo que ia acontecer, que o Nixon daqui a pouco ia renunciar, tudo que estava se falando lá, eu passei para a rádio. Nós fizemos uma reportagem maravilhosa. Com televisão, acho que tinha que ser diferente, tinha que passar o filme, mandar o filme, aquelas captar a coisas. imagem, Imagem, é meio complicado. O rádio ainda é mais fácil. E com essa integração que há hoje, que você fala com o ouvinte na hora, o ouvinte reclama na hora, é muito bom. O rádio, eu acho o rádio extraordinário. E eu acho que nenhum radialista está desiludido, nem chateado de estar fazendo rádio, viu? A senhora foi casada durante muito tempo com Luiz Mendes, que também era radialista. Essa união influenciou muito na sua carreira? Muito, muito, muito. O Luiz foi uma pessoa extraordinária, sabe? Porque ele me dava muito suporte. Ele é uma pessoa que fazia rádio com amor e sabia tudo de rádio. Ele realmente era considerado a enciclopédia, né, da palavra, porque ele sabia tudo, tudo. E da política também, porque ele vinha de um estado que fazia muita política. Ele era gaúcho, né? E o Rio Grande do Sul sempre fez muita política. Ele sempre foi muito ligado na política. E ele me orientava muito quando eu via uma coisa. Não, isso não pode, isso aí não é lei estadual, é lei federal, isso não pode. Ele me orientava muito, foi um grande companheiro e me deu muito suporte no meu trabalho político também. E no esporte? No esporte, apesar de não termos o mesmo clube, porque ele era Botafogo e eu era Fluminense, sou Fluminense, né? E ele era gremista, ele. Mas quando jogava o Grêmio e Botafogo, ele torcia pelo Grêmio, porque ele era muito gaúcho, sabe? Gostava demais do Rio Grande do Sul. Não cortou o cordão umbilical nunca. E desde qual foi o momento assim, mais marcante da sua carreira no rádio? Acho que todas as novelas que eu fiz foram lindas, né? As novelas depois foram, inclusive, para a TV. Ontem se falou muito, essa semana se falou muito na morte do Cláudio Marzo, né? Que ele tinha feito a primeira novela, Vende-se um Véu de Noiva. Vende-se um Véu de Noiva foi uma novela aqui da Rádio Nacional, que eu fiz, e que ele foi depois fazer com a Regina Duarte na televisão. Rosa Rebelde, que eu fiz aqui também, que é tudo a Janete Claire, porque eu fazia todas as novelas da Janete Claire. Aqui nós tínhamos a novela segunda, quarta e sexta, terças, quintas e sábados. E eu fazia terças, quintas e sábados com o Paulo Gracindo. Era muito interessante. Eu fiz grandes novelas, maravilhosas novelas. É como eu digo para você, a novela de rádio deixa a sua cabeça funcionar, trabalha para você, né? Com você, diferente do rádio, da televisão. Como é que foi a passagem do rádio para a novela na TV? Olha, foi tranquilo, porque eu fui fazer teatro também, eu fiz muito teatro, né? As peças que eu fiz duraram 2 anos em cartaz, por isso que eu não trabalhei muito em teatro. Mas eu fiz uma temporada no Teatro Mesbla com muito sucesso. Eu fiz outra peça no Copacabana Palace e tal. Então, eu me adaptei. Logo que a televisão começou, eu também fui fazer televisão. Naquele tempo não tinha videotape, não tinha nada. Era dureza, era tudo ao vivo, né? Ao vivo. Houve uma época que eu tive que segurar um cenário com as costas, que o cenário ia... Essas coisas que aconteciam na televisão, o cenário ia desabando, né? E eu encostei as costas no cenário para segurar e tal. Porque era tudo ao vivo e era um grande aprendizado. Hoje tem muita tecnologia, hoje você tem o videotape que te ajuda muito, corta, você grava as ceninhas. Antigamente era ligado, era tudo ligado, porque não tinha como cortar, não tinha nada. Eu fiz uma novela em que eu despencava de um andar, de uma escada,
E treinei aquilo, treinei tanto para rolar aquela escada, porque a gente treina, né? Para rolar a escada, vem com o corpo e tal. Mas na hora, com aquela emoção toda de subir, gritando, gritando, e chega lá em cima, teve a ideia de se atirar, me atirei mesmo. Fui bater lá embaixo e tal, e me feri muito, me machuquei as costas, o braço e tal. Mas a gente fazia tudo aí com um amor, né? Sabe? Uma vontade de acertar, de fazer bem, fazer melhor. Mudou muita coisa, né? Inclusive, quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz televisão, não tinha videotape, não tinha nada disso. A novela era você fazer seguidinha, porque não tinha como cortar, não tinha nada. Quando eu voltei para fazer o Casarão, que foi a novela linda da Globo, que, aliás, eu não sei porque que a Globo não repete, porque foi uma novela linda do Lauro César Muniz. Eu estranhei muito, né? Porque era tudo em ceninhas, né? Você gravava uma cena aqui, gravava a cena do capítulo 20 e você ainda ia gravar o capítulo 5. Quer dizer, então você tinha que preparar aquela emoção que você ia sentir no capítulo 20, que não estava no capítulo 1. Então, mas a gente se adapta a tudo. Na vida a gente se adapta a tudo, sabe? A vida é bonita por causa disso, né? Você se adapta às coisas. Eu, por exemplo, eu me adapto a tudo. Eu sou uma pessoa que eu moro em qualquer lugar, eu durmo em qualquer lugar, eu moro em qualquer lugar, eu como qualquer coisa. Para mim não tem comida boa, comida ruim. Eu mato a minha fome com um sanduíche, entende? Acho que eu estou preparada para o trabalho mesmo. A senhora se considera uma mulher do rádio? Não sei se eu sou... Acho que... Não sei. Eu acho que eu sou uma mulher da arte, entende? Porque eu faço rádio todo dia, há 80 anos, como eu falei para você, né? Eu fiz teatro, muito teatro. Eu fiz cinema, entende? Então, eu já fiz todo tipo de arte. Então, eu me considero uma mulher da arte, né? Eu quero fazer arte, seja ela qual for. Claro que cada um você adapta o seu trabalho. O teatro, por exemplo, você tem que representar para a primeira fila e para a última fila da plateia. Já é uma técnica diferente. Mas eu me adapto a tudo. Foi muito bom sempre o meu trabalho. Bom, Deise, muito obrigada. Foi um Obrigada prazer a você, conhecer Gabi. você um pouco melhor. Foi muito bom. Eu vou voltar a essa casa, minha casa, que é a Câmara de Vereadores, né, do Rio de Janeiro, onde eu fiquei lá tanto tempo, fiz tantos bons amigos. Muito obrigada. E lá sempre será bem recebida. Um abraço a todo o pessoal querido lá, que ainda está lá, que foi meu companheiro naquela época, tá? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você.